Olá! Já faz um tempo que diversas pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a AstraZeneca têm reclamado de reações causadas pelo imunizante. Essas reações são normais e estão previstas na bula da vacina. Eu conversei mais cedo com o vacinologista Bruno Roatti, que explicou o porquê dessas reações. Ele destacou ainda que outras vacinas também podem apresentar efeitos colaterais. Veja na entrevista. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite para a entrevista TV UFOP. Ok, Kelly. Bom dia para você, né, e para todos. Professor, eu gostaria de começar te perguntando se é normal uma vacina provocar reações no corpo humano. Pois bem, Kelly, é super normal uma vacina provocar, sim, reações no corpo humano. A gente tem que pensar, né, e principalmente aí com o caso da vacinação contra a Covid-19, que essas vacinas são compostas, né, ou por proteínas do vírus ou pelo vírus inteiro, né, como é o caso da vacina Coronavac, que é composta por partes desse vírus. Como são agentes estranhos ao nosso organismo, é muito comum que ao ser, né, imunizado, ao indivíduo ser imunizado, ele vai desenvolver uma resposta imunológica contra esses componentes do vírus, né, desde a produção de anticorpos até a ativação de células que vão tentar combater e reconhecer aquele agente infeccioso. E por que, no caso da AstraZeneca, especificamente, tem causado tanta reação? Ela é a única vacina contra a Covid que pode causar essas reações adversas? Não, é importante a gente esclarecer isso. A grande questão é que a vacina da AstraZeneca é hoje considerada uma das vacinas que mais tem sido administrada em todo o mundo. Então, por esse motivo, essa vacina, né, ela, por ser tão administrada, as pessoas vão relatar esses efeitos adversos, né, essas reações à vacina com a maior frequência, né, para a gente chamar atenção, por exemplo, no Brasil, atualmente, de cada 10 pessoas vacinadas, 7 são com a vacina da AstraZeneca, 2 são com a Coronavac e 1 com a vacina da Pfizer. Então, por esse motivo, aqui no Brasil, a gente tem, né, tantas pessoas reclamando de reações adversas ocasionadas pela imunização com a vacina da AstraZeneca. Mas todas as vacinas, né, têm um percentual de reações adversas após a administração, independente de qual vacina seja. Quais são as reações mais comuns causadas pela AstraZeneca e quanto tempo, em média, essas reações costumam durar? Pois bem, as reações adversas mais comuns são, primeiro, reações locais, no local da administração, né? Uma irritação, então uma dor local, uma sensibilidade no local da aplicação da vacina. Algumas pessoas podem apresentar, né, um pouquinho a região fica um pouquinho quente, né? Que a gente fala que a região está um pouco, pode estar também edemaciada, pode ter alguns pontinhos roxos, né? Um pouco hematomas locais, desde sintomas, né, mais fisiológicos, sistêmicos, como, por exemplo, dor no corpo, dor de cabeça, um pouquinho de febre, aquela sensação de calafrio, mas todos esses são sintomas normais e comuns do processo de imunização com as vacinas contra a Covid-19. Esses sintomas podem durar cerca de horas após a administração, mas o indivíduo pode ficar até 24, 48 horas apresentando esses sintomas que depois vão sumir ao longo do tempo. Essas reações, elas não seguem um padrão específico, elas podem variar de uma pessoa para outra, né? Exatamente. Cada indivíduo é um ser, né? E cada um tem um sistema imunológico diferente do outro. Então, cada um vai reagir de forma diferente à vacinação. Então, pode ser que você tome a vacina e não tenha sintomatologia nenhuma, não sinta nada. Mas pode ser que eu tome essa vacina e tenha reações ou locais ou sistêmicas. Isso varia de pessoa para pessoa. Quais outras vacinas também costumam provocar reações? Eu vou chamar a atenção das vacinas que estão sendo administradas aqui no Brasil. Então, todas as vacinas, a vacina da Pfizer, a Coronavac e agora também a vacina da Janssen, apresentam os mesmos sinais de reações adversas como a AstraZeneca. Entretanto, como eu falei com você, como essas vacinas estão sendo administradas em menor quantidade para a população, os relatos de reações
são muito menos frequentes, né? Mas todas elas apresentam aquelas reações que eu citei anteriormente para a AstraZeneca. Bruno, nos últimos dias circulou uma fake news aqui no país afirmando que para que a vacina seja eficaz, ela tem que provocar reação. As pessoas não devem acreditar nesse tipo de informação, né? Correto. É totalmente fake news. Como a gente falou anteriormente, cada indivíduo reage de uma forma diferente à vacinação. Isso está diretamente associado ao sistema imunológico desse indivíduo. E não necessariamente eu tenho que ter reação adversa para dizer que a vacina funcionou. Né? O que tem sido relatado já com dados coletados no mundo todo é que pessoas mais velhas, né, os idosos, têm menos reações adversas que as pessoas mais jovens. Então, o que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje é que as pessoas mais jovens estão sendo vacinadas. Então, esses sinais, essas reações estão sendo mais relatadas. Apenas esse motivo. Mas, de forma alguma, não apresentar reação não tem nada a ver com eficácia da vacina. Bruno, agora falando sobre o ritmo de vacinação no país. De acordo com o último levantamento, 37% da população brasileira recebeu a primeira dose e 13,13% a segunda. Esses números são considerados baixos? Como o senhor avalia o andamento da imunização aqui no Brasil? Bem, esses números, né, quando a gente vai comparar com outros países, por exemplo, com o Reino Unido, Estados Unidos, que já atingiram mais de 60% da população vacinada com a primeira dose e mais de 45% da população vacinada com a segunda dose, ou seja, com o protocolo completo, a gente vê que os números brasileiros são muito baixos ainda, né? A gente precisa de um esforço do Ministério da Saúde para melhorar esses dados, esse número de vacinados, né? Por quê? Porque a gente está correndo o risco aí, a gente tem ouvido isso muito na mídia, que há uma escassez de IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, e isso pode gerar no Brasil um atraso ainda maior do processo vacinal, que já está atrasado. Mas a gente acredita que, se tudo correr como está acontecendo, né, em torno de 800 a 1 milhão de vacinados dia, como o Brasil está conseguindo chegar nas últimas semanas, a gente vai ter aí, até setembro, outubro, pelo menos mais de 60%, 65% da população com a primeira dose vacinada. Isso já vai dar um respiro para a gente. Mas, lógico, o ideal é que tenhamos em torno de 50% a 60% de todo o protocolo completo, ou seja, as pessoas vacinadas com a segunda dose. Isso sim que será o ideal. E aproveitando para falar sobre isso, devido à falta de insumos para a produção da Coronavac, o país vem utilizando mais as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca na imunização. Mas essas vacinas possuem um intervalo maior entre as doses, que é de cerca de 3 meses. Isso vai afetar o andamento da imunização completa da população com a primeira e segunda dose? Isso é um dado bem interessante, né? E uma questão bem interessante. Essas vacinas que têm um intervalo maior de imunização, a gente tem aí dois parâmetros que a gente tem que pesar bastante. O primeiro esse intervalo vacinal maior quer dizer que essas vacinas têm uma capacidade de gerar uma resposta imunológica com a primeira dose de forma satisfatória. E que esse intervalo de dose é necessário para que, quando se dê a segunda dose, a gente atinja um nível de eficácia ideal. Então, isso não vai prejudicar de forma alguma, né, a questão do processo vacinal da nossa população. O importante é que a gente não tenha um intervalo muito grande após, né, os 3 meses completados para as pessoas se vacinarem. Em relação à Coronavac, ela tem infelizmente, o período é mais curto, então o que a gente precisa, né, é garantir que o IFA chegue ao Brasil e que essa vacina esteja disponível para que todos possam usar e completar o protocolo vacinal no tempo ideal. Bruno, recentemente o Brasil recebeu um lote de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. Por ser aplicada em dose única, ela vai ajudar a acelerar a imunização no país? Com certeza, né? O ideal de todo e qualquer imunizante, se a gente tivesse condição, que fosse de uma dose só, seria
fundamental, porque isso facilitaria, né? Primeiro, na questão do Brasil, por ser um país, né, de ordem continental, a gente atender aquelas populações que vivem mais isoladas, então a gente teria, né, a cobertura vacinal para essa população de maneira bem efetiva. E segundo, que a gente está tendo um problema sério no Brasil hoje, né? Os dados atuais indicam que mais de 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, seja da vacina da Coronavac, seja da vacina da AstraZeneca. Então, se a gente tivesse, né, um imunizante com maior capacidade de atender a população numa dose única, seria fundamental. Professor, eu gostaria que o senhor destacasse que mesmo com sintomas causados pela AstraZeneca, as pessoas não devem deixar de tomar a vacina, não é mesmo? Exatamente isso. Os sintomas causados pela vacina da AstraZeneca, como eu relatei anteriormente, são sintomas comuns às outras vacinas. Entretanto, como ela é, né, a vacina, o imunizante mais utilizado no país e no mundo, esses relatos são mais comuns. Mas a gente tem que levar sempre em consideração que esses sintomas são muito menores, né, são mínimos quando a gente compara a infecção pelo coronavírus, né, os casos moderados a graves, que levam casos sérios de internação. Então, a minha recomendação, né, é dizer para a população sempre, vacine-se, se você já pode se vacinar, vacine-se. Esses sintomas são passageiros e são muito pequenos quando a gente compara com a infecção pelo vírus, né, pelo SARS-CoV-2. Professor, para finalizar, tomar a vacina não é sinônimo de passaporte para sair por aí sem máscara e fazendo aglomeração, não é mesmo? Exatamente, de forma alguma. Com o ritmo da vacinação que a gente ainda tem no Brasil, nós não podemos descuidar, né? Tomamos a vacina, a gente sabe que só após a segunda dose, 14 dias após a tomada da segunda dose, é que a gente vai ter aquele nível de eficácia que é relatado em relação às vacinas, e mesmo assim nós temos uma cobertura vacinal muito baixa. Então a gente tem que manter ainda todas aquelas recomendações, né? Uso de máscara, evitar aglomerações, né, lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel. Então, todas essas recomendações, independente se você foi vacinado ou não, você tem que manter, porque só assim a gente vai conseguir controlar a disseminação do vírus na sociedade. Professor, mais uma vez, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e agradeço por todas essas informações valiosas. É isso, Kelly, é um prazer e eu estou sempre à disposição. Um abraço. E a TV UFOP e a Rádio FOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.